Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje damos sequência ao segundo dia, né, do minicurso Isabel Allende e Alejandro Zambra, Literatura, Memória e Ditadura Chileno, ministrado pelos pesquisadores, a mestranda Amanda Lacerda e pelo doutorando Leonardo Claudiano. Então, Amanda e Léo, como a professora Diana já disse ontem, para nós é uma honra muito grande participar de um evento como esse, organizado por vocês e pelo grupo de pesquisa, né, sobre ditadura. E já vem da sequência, né, de um outro evento que ocorreu na quarta-feira, né, que foi a primeira jornada de literatura e ditaduras. Inclusive, esse evento já está disponível, né, para os participantes, ou para quem tem interesse, né, de conhecer um pouco mais sobre a ditadura, nas nossas redes sociais, né? Então, é só acessar ali e já vão ter acesso. Então, antes de passar a palavra para o Léo e para a Amanda, só algumas informações em relação ao certificado, né? Então, nós enviaremos certificado, né, nos próximos dias, então, certificado de 3 horas, né? Hoje é o segundo encontro, né? Então, eu só vou pedir alguns detalhes em relação ao preenchimento do certificado, né? Porque nós recebemos, em algumas situações, pessoas que querem que façam a retificação. Então, o certificado, ele é feito da maneira como vocês assinam a lista de presença. Então, se atentem ao nome, né, letra maiúscula e minúscula, e também ao e-mail, né? Porque se o e-mail estiver errado, não receberão o certificado. Então, desejo a todos, né, um excelente evento. E Léo e Amanda, eu passo a palavra para vocês, para que deem sequência ao minicurso. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Mais uma vez, estender os agradecimentos, né, ao programa, por ter... a gente fez a proposta, mas tem que ter alguém que aceite essa proposta, então foi muito importante também a Diana e o programa como um todo abraçarem essa ideia da jornada. Agradeço a Amanda, agradeço ao grupo também, o grupo de estudos que a gente participa, por todos os debates que são proporcionados, né? E aí hoje eu passo a palavra para a Amanda, que ela vai conduzir a apresentação do Alejandro Zambra. Muito bem. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ademir, professora Diana, né, representando aí o programa. Obrigada, Léo, pelo convite, pela ideia, pelo entusiasmo em, né, trazer para a realidade essas ideias e fazer, né, como representante aí do grupo, essa jornada acontecer. Então, vamos hoje dar continuidade a esse estudo, aí, a essa percepção, essas leituras da literatura chilena na relação entre literatura, história e memória, né? Vou pedir para o Léo projetar a apresentação. Vai me avisando se aparece, Amanda. Tá bom. Apareceu aqui, só precisa pôr tela cheia. Foi? Agora foi. Beleza. Então, a proposta desse minicurso que a gente montou em parceria, né, eu e o Léo, é pensar essas diferentes gerações, né, de escritores chilenos, representados aí pela Isabel Allende e pelo Alejandro Zambra, nessa interface entre a literatura, a memória, a história também, né, e, sobretudo, a história da ditadura chilena e como ela atravessa a literatura desses autores, né. Pode passar, Léo. Ontem, o Léo fez uma fala aí bastante consistente e mais ampliada sobre a via chilena e a contra-revolução, o golpe de 11 de setembro, permeado pela, né, entrecruzado com a literatura da Isabel Allende a partir da sua obra mais conhecida, da sua obra mais consagrada, que é o romance A Casa dos Espíritos. Para hoje, o recorte que a gente escolheu foi dar um salto temporal, né? A gente não vai aqui discutir a literatura que se faz ao longo da ditadura chilena, mas a gente vai partir diretamente para o plebiscito de 1988, que instaura aí o período de redemocratização chilena. Eu vou começar a falar aí desse plebiscito, estou justificando aqui esse recorte, né? E a gente vai chegar a um segundo recorte, que é o dos anos 2020, 2019, né? O que se convencionou chamar o estalido social no Chile, de 2019,
que reverbera até hoje. Então, o que foi esse estalido? O quanto ele herda do golpe, da ditadura, e como ele é consequência, vamos dizer assim, de um processo de redemocratização específico e particular no caso chileno. Tudo isso vamos olhar com base na literatura do Alejandro Zambra. Vamos falar principalmente do seu romance mais consagrado, Formas de Voltar para Casa, mas se der tudo certo com o tempo, eu vou comentar também sobre um dos contos do Alejandro Zambra. Acho que ele tem sido um autor mais conhecido, eu acho que atualmente, esse romance é de 2011, então ele já tem 10 anos, né? E acho que no Brasil está começando a ficar mais conhecido só agora. Então, os contos do Alejandro Zambra são ainda menos conhecidos do que outras produções literárias. Então, se der tudo certo com o tempo, eu vou comentar um pouquinho também sobre um conto específico. Pode passar, Léo. Então, o que foi o plebiscito de 88, né? O plebiscito de 88 ele estava previsto na Constituição chilena como uma das disposições transitórias. Então, a Constituição Política de 1980, promulgada durante o governo de Pinochet, previa que, após 8 anos de governo, a sociedade civil precisasse referendar a permanência do governo da junta militar ou não. Então, esse plebiscito foi chamado em 1988, exatamente 8 anos depois da promulgação dessa Constituição, e houve uma ampla propaganda eleitoral disputando esse resultado. Então, o sim, né, para a permanência da junta militar, e o no, para a saída da junta militar e para a abertura de eleições, de convocação de eleições democráticas, né, eleições abertas. Então, como a gente sabe, o não vence por uma margem relativamente pequena, né? São 56%. Mas a gente precisa considerar algumas coisas que ajudam a explicar por que o não vence, né? Talvez a das mais importantes, acho que tem uma questão que eu acho que é importante também, é que no Chile o voto não é obrigatório. Então, há uma participação massiva da população que vota nesse plebiscito, porque há, de fato, a constituição de uma disputa, né? E, sobretudo, uma disputa de futuro. Qual é o futuro que se quer construir no Chile a partir daquele momento? E como o plebiscito é o lugar da decisão desse futuro, né? Então, é isso. Essa é uma das razões que mobiliza a população chilena a votar, a participar, ainda que não seja obrigada. E acho que a outra questão que é importante também é que no plebiscito, nesse referendo que se inaugura uma propaganda eleitoral televisiva. Então, o que era uma disputa política passa a ser também uma disputa publicitária, sobretudo, né? Como eu disse, o não ganha com essa margem de mais ou menos 6%, de modo que o ano de 1989 passa a ser o ano da convocação de eleições presidenciais e parlamentares, fica sendo o ano, então, da transição democrática. E em 1990, vence um candidato a presidente que compõe a Concertación de Partidos por la Democracia. Então, o que, em forma reduzida, foi conhecida como a Concertación, foi uma coligação de partidos de centro-esquerda que governou pelos 20 anos subsequentes até 2010, quando Sebastián Piñera ganha a eleição. Então, a Concertación, ela se compõe já no plebiscito de 88, ela primeiro se chama Concertación de Partidos por el No, né? Então, há uma mobilização política muito grande que vê no plebiscito a possibilidade de, por vias democráticas, digamos assim, acabar com a ditadura do Pinochet. E isso efetivamente acontece. Pode passar, Léo. A gente trouxe aqui o trailer, a gente vai projetar o trailer, mas fica a indicação para que todo mundo assista o filme completo, um filme chamado No, de 2012, é um filme chileno, dirigido pelo Pablo Larraín, que tem outros filmes muito interessantes também, diretor super contemporâneo,
e que nesse filme vai aí representar pela figura de um protagonista, de um publicitário, não de um militante, acho que isso é uma questão interessante também, e com uma série de experimentações estéticas, ele vai construir, ele vai representar, na verdade, como se constrói essa campanha publicitária e como ela se relaciona com as disputas políticas que estão em jogo naquele momento. Então, a gente separou aí o trailer para passar, para dar uma observada nessas questões, mas fica a indicação para que todos vejam o filme completo. Pode dar play, Léo. Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces la alegría sola. Claro, ¿Qué hay más alegre que la alegría? Nada. Nada. No arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Tu lado, imagen. Yo quiero un jingle. El rojo, que es de los radicales, del comunismo. Del socialismo. Perdón. Chile, la alegría, ya viene. ¿No hay manera de parar esta payasada? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista, ministro. Están todos con ellos. ¿Ustedes de verdad piensan que los van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, la elección está completamente controlada. Anoche nos amenazaron a todos. Cuida a tu hijo, weón. Juan, denunciamos a esta weá. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Ten un poquito más de respeto, que hay mucha gente importante involucrada, weón. No seas tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita, Guzmán, pasó a ser materia de Estado. Bem, só pelo trailer dá para ter um gosto aí, né? Para pegar uma frase de uma das personagens do filme, né? Essa ideia de despertar consciência, para que todo esse engajamento nessa campanha publicitária, né? Nessa campanha que não é só publicitária, que é política também, se Pinochet não armaria um plebiscito para perder, né? Mas ganha de tal modo projeção e alcance social essa a propaganda que o não acaba vencendo, né? Claro que associado a muitas outras questões que envolvem crises econômicas, enfim, todas as questões que envolvem a vida sobre uma ditadura, né? Mas essa ideia de que a campanha pode, para além do vencer ou não, despertar consciência, é algo que já aparece ali desde o trailer, né? E que vai mobilizar essas pessoas que vão construir essa campanha pelo não. O arco-íris se torna o símbolo porque qual é o caminho para mobilizar a sociedade civil para que esse plebiscito possa ser, de fato, o fim da ditadura? É apontar para o futuro. Então, quem tiver curiosidade, existe a propaganda completa, original, do não e do sim também, disponível no YouTube, e a gente vê que a propaganda do não, aquela que quer o fim da ditadura, ela não vai se voltar, isso tem muito a ver com uma estratégia publicitária, para o caráter da denúncia da ditadura, para a denúncia da tortura, para a denúncia dos crimes contra a humanidade. Ela vai se voltar para apontar para o futuro que é possível. O futuro em que a alegria já vem é um futuro em que a ditadura não faz parte mais daquela sociedade. Então, esse seria o argumento central que orienta toda a construção da ideia do não, da concertação, e que mobiliza a sociedade civil a fazer cair a ditadura
por vias democráticas. E aí, nesse slide, vocês estão vendo algumas outros folhetos publicitários, vamos dizer assim, na época do plebiscito, porque aí é claro que a junta militar, o governo instituído, vai responder, vai tentar desmobilizar toda essa campanha. E aí eu vou destacar só esses dois dos cantos, esse aqui do canto inferior esquerdo, que diz a alegria da UP, né? A alegria da unidade popular. E aí tem ao fundo a imagem de bombardeios, né? De cenas, quase que cenas de guerra, junto com essas figuras, né? Desses militares bastante estereotipados, barbados, com metralhadoras, como estereótipos do perigo do comunismo, né? Então, o que o comunismo faz com essa sociedade? A unidade popular como representante do comunismo e do socialismo é essa alegria deles. Tem certeza que vocês querem? Então, vejam como é apelativa a resposta do governo instituído para tentar desmobilizar uma campanha que vai cada vez mais construindo capilaridade popular, né? Ali no canto superior direito tem um outro folheto em que se diz ali embaixo, né, tá pouco visível, mas se diz assim se ensinam as crianças a contar nos países socialistas. Então, tem o desenho de 2 metralhadoras para ensinar o número 2, 3 bombas para ensinar o número 3. Então, essa ideia que é muito atual, né, gente? Essa ideia do perigo, do fantasma do comunismo, evitar o fantasma do comunismo, foi, na verdade, a propaganda apelativa em resposta, né, da junta militar, do governo instituído, como resposta para desmobilizar a campanha pelo não. Pode passar, Léo. Mas é isso, o não vence e inicia-se o processo de redemocratização. Como eu comentei, durante 20 anos os candidatos à concertação vão se alternar, de modo que vão ser 20 anos, digamos, de governos progressistas de centro-esquerda, até que em 2010 vence o Sebastião Pinheira. Sebastião Pinheira, um político de centro-direita, da direita conservadora, não é centro-direita, acho, direita conservadora, que é oriundo de uma família que atuou administrativamente, politicamente na ditadura do Pinochet. E, a partir de 2010, o Pinheira inicia o seu primeiro mandato. Ele tem o primeiro mandato até 2014, no Chile não há reeleição, e ele volta a ser eleito em 2018. Em 2019 é que estoura, né, explode o que se chamou de estalido social do Chile. Essa foi uma foto que viralizou, vários de vocês já devem ter visto essa foto, né, porque ela é muito simbólica, foi tirada por celular, por essa atriz chilena, Susana Hidalgo, e a gente vê uma massa popular aí ocupando fisicamente um monumento dedicado a um conquistador, e do alto desse monumento empunha a bandeira Mapuche, que é a bandeira de um dos povos originários do Chile, do sul do Chile e do norte da Argentina, atualmente com os povos originários chilenos, o que tem a maior população. Então, essa é uma das fotos mais representativas, acredito eu, e foi a que mais viralizou mesmo por conta dessa alta carga simbólica. Esse monumento fica na Praça Itália, que é uma das praças centrais, uma das mais conhecidas em Santiago, e que foi o epicentro das manifestações populares. Essas manifestações foram amplamente reprimidas pelo governo de Sebastião Pinheira, como em geral são as manifestações populares, mas me lembro, vários de vocês eu imagino que devam se lembrar também, de diversas notícias sobre o nível de violência da repressão dessas manifestações, que se iniciaram com estudantes universitários, estudantes secundaristas, inclusive famílias inteiras que participavam dessas manifestações, que foram duramente reprimidas, né? O que reivindicava essas manifestações? Em essência, direitos sociais, então acesso universal à educação, à moradia, à saúde, né? Que são direitos muito precários do ponto de vista da Constituição chilena, que é uma Constituição herdada. Herdada do quê? Principalmente do governo ditatorial. Então, até o momento, a Constituição que rege o Chile é a Constituição de 1980, que foi promulgada durante a ditadura de Pinochet.
Além disso, essa Constituição ela está essencialmente orientada por uma visão de mundo, né, por uma orientação econômica neoliberal. Então, talvez vocês conheçam também essa expressão, né, os Chicago Boys, esse grupo de 25 economistas chilenos que se formaram no Chile, foram se pós-graduar nos Estados Unidos e voltaram ao Chile nos anos 80 e participaram ativamente da construção da política econômica do Pinochet, foram chamados de pioneiros da economia neoliberal. Eles estavam fazendo no Chile o que a Margaret Thatcher faria no Reino Unido apenas uma década depois. Então, também é muito comum encontrar em textos de análise de conjuntura, mais ligados às ciências sociais, expressões como dizer que o Chile foi o laboratório do neoliberalismo na América Latina. Isso se deve, sobretudo, a esse grupo de economistas que ficou conhecido como os Chicago Boys. Então, essa percepção popular de que os direitos sociais, os direitos mais básicos não estão garantidos, que não há uma Constituição a que se possa recorrer, e que mais, essa Constituição e toda a orientação econômica que rege o país é uma herança direta dessa ditadura que está acabada oficialmente há 20 anos, faz com que isso se torne também uma das reivindicações. Então, é preciso enterrar esse passado, é preciso enterrar essa herança. Pode passar, Léo. O que a gente pode dizer, então, que o estalido social conquista com a sua massiva Constituição, né? Com o povo na rua, e foram feitos vários vídeos experimentais das manifestações, imagens ali no calor do momento. Acho que, assim como, vamos dizer, a propaganda televisiva fez com que o plebiscito de 88 ganhasse uma projeção não esperada ali pelo governo do Pinochet, que propôs um plebiscito porque sabia que ia ganhar, eu acho que a internet hoje em dia faz com que cheguem múltiplas visões, né? E que chegue com uma velocidade muito rápida também, de modo que foi possível ver e acompanhar por mídias independentes a força que teve esse conjunto de manifestações. O que dá para dizer que ganhou essa sociedade civil do Chile no sentido das reivindicações que fez? A chance de escrever uma nova Constituição. Isso foi demandado como parte do processo de enterrar esse passado ditatorial, e foi chamado um novo referendo, um novo plebiscito em 2020. Esse plebiscito trouxe duas questões. Primeiro, se deveria ser escrita uma nova Constituição ou não, e 78% da população chilena aprovou a ideia de escrita de uma nova Constituição. E a segunda questão foi quem deveria redigir essa Constituição. Se uma convenção constituinte exclusivamente eleita por voto aberto para isso, ou se uma convenção constituinte mista, composta em parte por membros eleitos, candidatos eleitos, e em parte por parlamentares já em exercício, já eleitos, né? Ganhou uma convenção constituinte independente. De modo que os 155 membros que compõem essa convenção constituinte que está em atividade foram eleitos exclusivamente para essa convenção, por voto popular. A convenção foi constituída por meio de uma divisão paritária de gêneros e cota de assentos para povos indígenas. Fazem parte políticos e candidatos independentes, e foi eleita como presidenta a Elisa Loncón, que é essa que está aí na capa da revista Time, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, que é uma acadêmica mapuche. Então, é uma mulher, é uma indígena, uma doutora em linguística, quem conduz a Convenção Constituinte que está escrevendo uma nova Constituição para o Chile. Além de toda essa mobilização que provoca a ideia de construir uma nova Constituição que vai reger o país, 2021 é ainda por cima um ano de eleições presidenciais chilenas. Então, vocês imaginem a efervescência que está o debate político no Chile nesse momento, né? Pode passar, Léo. Eu trouxe um pedaço do discurso de posse, né, da presidência da convenção,
feito pela Elisa Loncon. Eu vou ler esse trecho e aí eu vou apontar 3 coisas que eu acho que são importantes para pensar qual é a expectativa com essa nova Constituição. É possível, irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, refundar o Chile, estabelecer uma nova relação entre o povo mapuche e todas as nações que conformam este país. Neste contexto, esta é a primeira amostra de que esta convenção será participativa. Nós, como povos originários, estabelecemos o que seria uma direção rotativa, uma direção coletiva, que dê espaço a todos os setores da sociedade aqui representados. Todos juntos, vamos refundar este Chile. Acho que tem 3 coisas importantes aí nesse breve trecho do discurso da Elisa Loncon. Primeiro que ela faz uma mistura linguística, né? Então tem algumas palavras que eu não li aí, porque são palavras em língua mapuche. E em outros trechos vai haver uma inversão. Ela vai falar mais em mapuche do que em castelhano. Então, essa ideia de uma nação plurilinguística, né, pluricultural, é demonstrada na prática, no modo como ela profere, como integrante de um dos povos originários chilenos, o seu discurso de posse. Isso tem um grande valor simbólico, né? A segunda é essa ideia de que ela, como presidenta, vai garantir que a convenção seja participativa, coletiva, né? E a divisão paritária e a cota, né, para povos originários demonstram essa prerrogativa, né, de que essa nova Constituição precisa amplificar essas vozes que tradicionalmente não fazem parte do discurso oficial. E a terceira coisa é essa ideia de refundar o Chile. Então, o Chile, acho que desde ontem a gente vem percebendo, e o Léo trouxe bastante isso, de que o caminho, há uma coerência, né? E é claro que isso pode ser passível de crítica, enfim, mas o que é possível de perceber é que há uma coerência do ponto de vista de uma orientação política que vai buscar as vias democráticas para as transformações. Foi assim com a via chilena ao socialismo, foi assim com o plebiscito de 88, e segue sendo assim com a ideia de que essa nova Constituição pode refundar o país. Refundar no sentido, inclusive, de sendo paritária, né, sendo respeitosa à paridade de gêneros, aos povos originários, ela pode ser melhor representativa de um povo plural, né, de um povo que não vai mais apenas representar as conquistas, né, as heranças das conquistas colonizatórias, por exemplo. Então, essa ideia da refundação é bastante marcante no discurso da Elisa Loncon. Pode passar, Léo. Para pensar, então, na questão da memória, que é o recorte fundamental, um dos recortes fundamentais aqui do minicurso, eu trouxe uma autora, uma pesquisadora, ensaísta chilena também, chamada Nelly Richard. Eu comentei um pouco no final do encontro de ontem, né, sobre essa questão da cultura de memória, que aparece também na fala da Nora, né, da Nora Strehi-Levitt, no encontro de quarta-feira. Essa ideia de que olhar para a memória como algo que não está dado, né, como algo que não está cristalizado, mas, pelo contrário, como algo que pode mobilizar as transformações do presente, né? Então, essa ideia de cultura de memória, ela é amplamente movimentada, vamos dizer assim, cultuada no Chile. E a Nelly Richard é uma autora importante nessa discussão do ponto de vista da pesquisa acadêmica, né? Na introdução do seu livro Crítica de la Memória, ela toma como ponto de partida o terremoto que aconteceu em Santiago no ano de 2010, que é o mesmo ano da eleição, da primeira eleição, né, do primeiro mandato do Sebastián Piñera. Para Nelly Richard, a eleição do Piñera e o terremoto são cataclismos político e geográfico na vida social do país. Então, é por meio dessa metáfora, dessa associação, dessa aproximação, que ela vai falar sobre um uso deliberado da memória do ponto de vista da expropriação e da usurpação. Então, pode passar, Léo, eu vou ler um trechinho dessa introdução. Ela diz assim: a expropriação da palavra desaparecido, que foi violentamente transferida do universo das referências ético-cívicas dos direitos humanos para um contexto suspeito de enunciação presidencial,
sentimentalismo religioso e exaltação pátria, e a usurpação do velaton como um dos símbolos das lutas contra o esquecimento dos crimes da ditadura, são alguns dos perturbadores deslizamentos da memória gerados pelo terremoto de 27 de fevereiro de 2010, que demonstrou, entre outras coisas, que não se pode ingenuamente confiar que o passado estará definitivamente ordenado na mesma sequência de nomes e significados indissolúveis. Então, qual foi a estratégia, né? E essa citação é da introdução do livro Crítica da Memória, da Nelly Richard, mas ela tem um outro texto bastante interessante sobre a discussão da memória no pós-ditadura, que se chama Políticas da Memória e Técnicas do Esquecimento. Então, é inevitável que a memória seja permeada por possíveis usos políticos, né? E o que ela está dizendo aqui é basicamente isso. Quando, no contexto do terremoto, o governo de Sebastião Pinheira vai tentar se apropriar do termo desaparecido, né, em função de um cataclismo geográfico e não de um cataclismo político, como foi a ditadura, ele está tentando esvaziar o significado de luta contra a ditadura que tem a palavra desaparecido. O velaton, que são as manifestações no 11 de setembro lá no Chile, bastante parecidas, pelo que eu pude entender, com as caminhadas do silêncio que se fazem aqui no Brasil, também no dia do golpe militar aqui no Brasil, que são manifestações em que as pessoas carregam velas e silenciosamente visitam lugares de memória, também passou por um processo de tentativa de usurpação. Então, tudo isso são manifestações concretas que demonstram que esses termos, né, o uso desses termos, essas manifestações, elas não estão garantidas. Elas estão sempre correndo o risco de serem expropriadas para que sejam ressignificadas a favor das políticas oficiais. Então, ainda sobre a questão da cultura de memória, esses pôsteres aí, né, que estão do slide, junto com a citação da Nelly Richard, são de 3 documentários do Patrício Guzmán. São documentários mais recentes, que ele começa a fazer em 2010, essa trilogia. No encontro de ontem, o Léo passou um trechinho do documentário A Batalha do Chile, que que também compõe uma trilogia feita pelo Patrício Guzmán, mas lá nos anos 70, quando, enfim, no momento do golpe, né, no calor do momento, e o Patrício Guzmán se exila na Europa. Esses filmes, como eu comentei, são mais recentes, são documentais também, a meu ver, são mais experimentais do ponto de vista estético, porque o que o Patrício Guzmán vai propor com esse conjunto de histórias, né, de documentos? Ele vai olhar para a geografia do Chile para pensar como se constitui a identidade nacional chilena. Então, no Nostalgia da Luz, ele vai para o extremo norte, ele vai para o Atacama. E ele vai olhar o que o céu do Atacama, o que a secura do Atacama tem a dizer sobre o Chile. No Botão de Pérola, que é o segundo, ele vai olhar para as águas. Então, a primeira evidência é o litoral imenso, né, do Chile, mas também os glaciais, o extremo sul. E aí ele vai olhar também a questão dos povos originários, enfim. E no último, que é a Cordilheira dos Sonhos, aí, mais óbvio, né? Ele vai olhar para outra ponta, né? Para a ponta oposta ao litoral. Vai olhar para a cordilheira, que compõe quase 80% do território chileno. Então, é pela geografia do Chile, né? Que é uma geografia muito particular, que ele vai, dentro dessa lógica de cultura de memória, pensar a história do Chile, pensar a identidade nacional chilena. E é claro que a ditadura militar não passa incólume a essa reflexão, porque, na verdade, o que ele vai demonstrando é que ela é estrutural, para explicar ou para tentar entender como o Chile chegou ao que chegou e por que ele está como está hoje, né? Então, recomendamos também fortemente aí que vocês acessem esses documentários, e eles são aí exemplos do que a gente vinha comentando já desde ontem, do que a gente está chamando aqui de cultura de memória. Pode passar, Léo. Só falando, é interessante, né, Amanda? A Nelly Richards e o Patrício Guzmán, eles fazerem esse diálogo entre natureza e cultura, né, nessa disputa pela memória. É interessante, assim, essa relação que eles fazem. Sim, sim.
O Zambra vai fazer um pouco também, mas aí não pela história, né? Pela literatura. A gente vai ver, eu separei uns trechos do Formas de Voltar para Casa em que o terremoto também vai aparecer, né? São fenômenos relativamente comuns, né, no Chile e que vão ser olhados do ponto de vista geográfico, mas também cultural, como você mencionou. Então, para formalizar o que a gente pressupõe, né, para esse minicurso como conceito de memória, eu vou ler essa citação da Nelly Richard, que está nesse outro texto que eu mencionei, que se chama Políticas da Memória e Técnicas do Esquecimento. A memória é um processo aberto de reinterpretação do passado que desfaz e refaz seus nódulos para que se ensaiem de novo acontecimentos e compreensões. A memória remexe o dado estático do passado com novas significações, sem parar, que põem suas recordações para trabalhar, levando começos e finais a reescrever novas hipóteses e conjecturas para desmontar com elas o fecho explicativo das totalidades demasiado seguras de si mesmas. E é a laboriosidade dessa memória insatisfeita, que não se dá nunca por vencida, que perturba a vontade de sepultamento oficial da recordação, vista simplesmente como o depósito fixo de significações inativas. Então, além de contundente, de muito clara, é uma formulação de um texto que eu acho, inclusive, muito bonita, né? A Nelly Richard tem uma precisão vocabular muitíssimo interessante, né? Como ela fala dos deslizamentos políticos que se fazem da apropriação dos termos, né? Da manifestação do Velaton, do termo desaparecido, é que ela vai dizer, a memória é um processo aberto, né? Ela precisa estar no embate contra as totalidades demasiado seguras de si mesma, né? Contra o sepultamento oficial da recordação. A memória ela está no passado, mas ela não é estanque, né? Ela tem um grande papel na constituição do presente. A memória se dá no presente. Então, é fato que ela tem que o passado da memória tem uma relação com o presente e pode transformá-lo. Não à toa, ela é um objeto de disputa, né? Então, esse conceito é o nosso pressuposto no entendimento do que é a memória para pensar como é que essas ditaduras vão ser, como é que essa ditadura, a gente está falando hoje do Chile, né? Mas pensando em toda a jornada e pensando na América Latina, como é que essas ditaduras elas vão ser rememoradas, como elas vão ser representadas, como elas vão ser ressignificadas por esses escritores. Pode passar, Léo. Vamos finalmente, então, falar dos escritores, né? Falar do escritor de hoje. Ontem foi a Isabel Allende, hoje a gente vai falar do Alejandro Zambra, que é mais jovem, é de uma geração posterior, vamos dizer assim, e tem hoje 46 anos, né? Nasceu em Santiago, em 75, é oriundo de uma família de classe média, cresceu na região periférica de Santiago, numa comuna chamada Maipú. Na juventude trabalhou como carteiro, eu acho sempre interessante trazer esse tipo de informação curiosa, né? Sobre os escritores, fica a título de curiosidade. É doutor em literatura pela Universidade Católica do Chile e em 2012 ganhou o prêmio Altazor, que é um prêmio importante no Chile, com o romance Formas de Voltar para Casa como melhor obra narrativa. Sem dúvida é o seu romance mais conhecido, a sua obra mais conhecida, mais consagrada. Pode passar, Léo. Essas são as obras que ele publicou até hoje. Essas capas que eu selecionei são das edições brasileiras mais recentes, tá? Mas, bom, começa então com as primeiras... Na verdade, o Zambra publica 2 livros de poemas no início da carreira, bem no início da carreira. São livros muito difíceis de encontrar, ele não segue escrevendo poesia, ele até renega essa parte da sua produção literária, de modo que as suas primeiras narrativas, que são novelas, né, vão ser Bonsai e A Vida Privada das Árvores. Ele publica em 2006. Logo na sequência, ele publica o Formas de Voltar para Casa, em 2011, e depois a coletânea de contos Meus Documentos. Depois disso, a obra Múltipla Escolha, que é uma obra super interessante, quase que inclassificável, do ponto de vista do gênero literário. Acho que quem tiver curiosidade vale dar uma olhada. E o seu romance mais recente se chama Poeta Chileno,
e foi traduzido para o português, foi publicado esse ano pela Companhia das Letras. Eu soube também que a Companhia das Letras publicou uma espécie de obras completas, né, que reúne todas essas obras anteriores num único volume, o que é muito interessante, porque a coletânea Meus Documentos não tinha sido reeditada depois do fechamento da editora Kozak Naif, então era um livro bem difícil de achar, né? Isso possibilita uma melhor chances de encontrar essa coletânea de contos. Além das obras de ficção, de literatura, o Zambra tem 2 livros de crítica, de ensaios e crônicas reunidas, que se chamam Não Ler e Tema Livre. Esses 2 textos de crítica não foram traduzidos para o português ainda. Pode passar, Léo. A ideia hoje é falar um pouco sobre formas de voltar para casa, né? Acho que assim como a gente pode pensar que, em certa medida, assim como a obra da Isabel Allende, A Casa dos Espíritos, o romance Formas de Voltar para Casa é um romance geracional. A questão é que ele não vai se estruturar dentro da lógica dos romances geracionais. Acho que ele vai se estruturar de uma maneira um pouco mais próxima, mas ainda não totalmente colada, aos romances de formação, né? Porque o protagonista vai ser não nomeado e vai se vincular à ideia de uma voz que tradicionalmente não é protagonista, né? Então, um pouco mais à frente eu vou falar sobre o que se convencionou chamar também a literatura dos filhos, que é um termo que, até onde a gente sabe, foi criado pelo próprio Zambra, né? Então, Formas de Voltar para Casa é um romance que tem 4 capítulos e que conta 2 histórias intercaladas. No primeiro capítulo, personagens secundários, e no terceiro capítulo, vai ser contada a história de um garoto, na verdade, um narrador que rememora a sua infância a partir do momento em que ele se apaixona pela Cláudia. Esse narrador não é nomeado. Ele se apaixona pela Cláudia, ele conhece a Cláudia no dia do terremoto de 1985. Então, essa é a primeira história. A segunda história, que é contada no capítulo 2, né, a literatura dos pais, e no capítulo 4, Estamos Bem, é a história de um escritor que está contando a história desse garoto. Então, é como se a gente acompanhasse de maneira intercalada a produção do próprio romance que a gente está lendo. Então, fica evidente aí de cara, né, por essa breve sinopse, um caráter metaficcional muito forte, né? A ideia de que pensar sobre a escrita que se faz na constituição da memória de infância desse personagem ocupa metade do livro, né? Não é pouca coisa. Então, dentro dessas histórias dessas 2 histórias intercaladas, aí eu destaquei algumas dimensões. Pode passar, Léo. Primeiro, a dimensão temporal, né? Em função desses diferentes tempos, né? O tempo da rememoração da infância, do passado, e o tempo do presente, em que se escreve esse romance sobre a história desse passado, né? Sobre a história desse garoto, esses 2 tempos vão se alternar, mas também vão se entrecruzar. E os terremotos vão ser um ponto de ligação, quase como se a obra tivesse uma estrutura cíclica, né? Então, a história começa com a rememoração da infância desse personagem, quando ele se apaixona e conhece essa garota em 1985, no dia do terremoto. E, ao final, vai ser contado o destino desse escritor e a sua relação com a escrita no contexto do terremoto de 2010, o mesmo terremoto que a Nelly Richard analisou do ponto de vista teórico, né, crítico, como um cataclismo geográfico num ano de cataclismo político, com a eleição do Pinheiro, né? Então, eu separei 2 trechos aí das pontas do romance que fazem referência a esses momentos. Vou ler brevemente. Se havia algo a aprender, não aprendemos. Agora penso que é bom perder a confiança no solo. É necessário saber que de um momento para outro tudo pode vir abaixo, mas na época voltamos, sem mais, à vida de sempre. A morte era tão invisível para os meninos como eu, que saíamos, que corríamos sem medo por aquelas travessas de fantasia a salvo da história. A noite do terremoto foi a primeira vez que pensei que tudo poderia vir abaixo. Agora creio que é bom saber disso, que é necessário lembrar a cada instante. As ruas, né? A ideia de que tudo pode vir abaixo, de que
É claro que há uma dimensão concreta, já que são referências diretas a esses fenômenos, né? Aos terremotos, nesses dois momentos temporais diferentes, mas há também, do ponto de vista metafórico, né? Essa ideia de que os terremotos produzem essas ruínas, que elas precisam ser olhadas, que elas precisam ser significadas de alguma maneira. Então, quando ele, lá no início do romance, rememora no contexto da infância, ele traz também essa rememoração da infância para esse escritor remoto. Então, essa ideia de travessas de fantasia, de estar a salvo da história, né, da confiança no solo e de que tudo pode vir abaixo, que é uma expressão que se repete nesses dois trechos, né? Ipsis literis. Então, é uma interligação interessante com essa, como eu disse, essa interpretação crítica teórica que a Nelly Richard vai fazer sobre e que o Patrício Guzmán também faz quando parte da geografia do Chile para pensar a cultura do Chile, a memória do Chile, a história e a identidade nacional chilena, e que aparece também de uma maneira a unir as pontas do romance, Formas de Voltar para Casa. Pode passar, Léo. Uma outra dimensão importante, e aí mais evidente do ponto de vista da relação com a ditadura, apesar de não ser exatamente o trecho que eu trouxe aqui, é a dimensão política, né? Então, no romance vão sendo delineados, especialmente na história que conta essa rememoração da infância, que haviam os esquerdistas, os de direita, mas que haviam também os apáticos. E é nesse conjunto que o personagem principal se inclui, não porque ele fosse apático, mas porque ele era uma criança, então ele está, inevitavelmente, pelos olhos de uma criança vivendo aquela situação, ele não é o protagonista, seja por ser de esquerda, de direita ou ser apático, e a rememoração desse momento vai fazer com que ele desnude essas dimensões que não são mais só bipolares, né? Não são da esquerda e da direita. Então, há um grande grupo apático que o personagem identifica como o grupo ao qual faz parte a sua família, e isso vai se revelar também na história do escritor. Então, tem esse entrecruzamento, inclusive, entre a gente espelhar o mesmo personagem, né? O personagem em dois tempos que vão se entrecruzar, o mesmo personagem, né? Em dois tempos que vão se intercalar, mas também se entrecruzar. Então, mais ao final do romance, o narrador vai dizer: penso em almoçar com meus pais, mas a perspectiva de vê-los celebrando o triunfo de Pinheira me desalenta. Volto com um sentimento de pesar, com pouquíssima esperança. Sei que Sebastião Pinheira ganhará o primeiro turno e com certeza também o segundo. Acho isso horrível. Já se vê que perdemos a memória. Entregaremos plácida, candidamente, o país a Pinheira e ao Opus Dei e aos legionários de Cristo. Então, ele está nesse trecho do romance ali referenciando o ano de 2010, é o ano da primeira eleição em que o Pinheira é eleito, do primeiro mandato, né? E aí ele vai mencionar a questão da perda de memória, né? É a primeira eleição em que os partidos progressistas da Concertação não vão vencer. E ele tem uma consciência muito lúcida disso, e a relação com a família segue sendo essa, a relação da percepção de que há uma família apática. Em outros trechos do livro ele menciona, ele rememora, porque isso vai se opor a outras relações que ele estabelece, inclusive com essa menina pela qual ele se apaixona, que é a Cláudia, que é o fato de que ele diz em um dos trechos: eu não sou de uma família de desaparecidos, né? Então a relação com a culpa, com a apatia, vai ser algo que a rememoração vai permitir ao personagem elaborar, né? Mas achei que era importante trazer esse recorte sobre uma dimensão política que não está meramente bipolarizada, né? Que reconhece que há uma grande parcela da população que se manteve apática e que, na prática, essa apatia era uma forma de conivência, né? Pode passar, Léo. Ainda sobre a questão da memória, aí eu trouxe esse trecho que está relacionado a esses capítulos, né? A essa
essa face do romance, que vai falar sobre o ofício de escritor, né? Então ele diz, o narrador diz, hoje telefonou meu amigo Pablo para me ler esta frase que encontrou num livro de Tim O'Brien. O que adere à memória são esses pequenos fragmentos estranhos que não têm princípio nem fim. Fiquei pensando nisso e perdi o sono. É verdade, recordamos mais propriamente os ruídos das imagens. E às vezes, ao escrever, limpamos tudo, como se desse modo avançássemos para algum lado. Deveríamos simplesmente descrever esses ruídos, essas manchas na memória. Essa seleção arbitrária, nada mais. Por isso mentimos tanto, afinal. Por isso, um livro é sempre o reverso de outro livro imenso e estranho. Um livro ilegível e genuíno que traduzimos, que traímos pelo hábito de uma prosa passável. Então, tem muitos pontos de ligação aí, né, com essa ideia com essa forma de entender o conceito de memória que a gente vem trazendo desde o encontro de ontem, né? Essa ideia o Léo mencionou ontem a ideia de rastro, aí aqui aparece a ideia de ruído. Vejam que metáfora interessante, né? Essa ideia de que o que a gente recorda são os ruídos das imagens, porque a memória é muito imagética, mas ela não vem como... a memória é também essencialmente fabular, né? O que a gente lembra sempre tem uma dimensão ficcional intrínseca, né? Isso... Desculpa o barulho. Isso é o Jacques Legoff quem vai dizer em História e Memória, né? Então, se toda a memória ela já tem intrinsecamente um caráter fabular, essa imagem aqui que o narrador cria, né, de que o que nós recordamos são os ruídos das imagens, se assemelha a esse entendimento sobre a memória ser um rastro e que precisa ser entendida como tal, e que pode ser representada como tal sem um compromisso, sem que o compromisso tenha que ser necessariamente com a comprovação do real, mas que tenha que ser com um compromisso com um presente que não repita esses erros do passado. Pode passar, Léo. Aí, uma outra dimensão que eu acho que vale muito a pena também a gente a partir do romance Formas de Voltar para Casa, é a ideia de literatura dos filhos. A literatura dos filhos é o título do capítulo 3. O capítulo 2 se chama Literatura dos Pais. Então, essa dicotomia, né, entre o lugar dos pais e dos filhos é algo importante para essa geração de escritores. A gente está falando do Chile, mas a gente poderia alargar para outros autores da América Latina que estão tratando do contexto pós-ditatorial. E aí a ideia é mostrar algumas regularidades nessa literatura que se produz e que vai ser reunida, vamos dizer assim, no que se chamou a literatura dos filhos. No romance Formas de Voltar para Casa, no segundo capítulo, na literatura dos pais, ele vai falar, ele vai dar alguns indícios sobre essa ideia que compõe a ideia de literatura dos filhos. Ele diz, o romance era o romance dos pais. Pensei então, penso agora. Crescemos acreditando nisso, que o romance era dos pais, maldizendo-nos e também nos refugiando, aliviados nessa penumbra. Enquanto os adultos matavam ou eram mortos, nós fazíamos desenhos num canto. Enquanto o país se fazia em pedaços, nós aprendíamos a falar, a andar, a dobrar os guardanapos em forma de barco, de aviões. Enquanto o romance acontecia, nós brincávamos de esconder, de desaparecer. Então, esse fecho aí já estabelece uma ambiguidade, né, com essa ideia de desaparecer. Então, se a gente for pensar nessa dicotomia entre o adulto e a criança, né, o adulto que está desaparecendo, ele está desaparecendo violentamente em função de um regime ditatorial de perseguição e morte. E a criança que está brincando de desaparecer, né, então é uma primeira metáfora que ele estabelece, né, ela estaria brincando, vamos dizer assim. Agora, essa ideia de o que a literatura dos filhos vai, então, constituir? É uma espécie de deslocamento, em que o protagonista não vai ser mais o pai, em que essa história da ditadura não vai ser mais narrada pelo pai, como figura do adulto, mas pelo que a criança podia acessar como alguém que cresceu naquele momento.
reforçando a ideia de que as crianças foram também afetadas por essa condição e que isso é estrutural também para essa geração, para essa segunda geração, vamos dizer assim, né? Pode passar, Léo. O termo A Literatura dos Filhos não aparece pela primeira vez no romance Forma de Voltar para Casa. Ele aparece antes num ensaio de 2009, escrito pelo Alejandro Zambra, e que consta nessa coletânea que eu mencionei antes, que ainda não está traduzida, infelizmente, chamada Não Ler. Só o nome, né, já é instigante. Ele escreve esse ensaio, e intitula A Literatura dos Filhos, quando ele vai... é um ensaio, mas às vezes se aproxima da crônica, são textos muito interessantes, vale a pena acessar. E esse primeiro texto, porque na verdade ele vai reunir uma série de crônicas, a primeira delas é essa de 2019, ele vai reunir vários textos de crítica relacionados a essa ideia dos filhos de escritores, que passam a ser escritores também. E o primeiro deles, que é de 2019, ele vai comentar sobre o lançamento do livro da escritora chilena Pilar Donoso, que é filha de um grandíssimo escritor chileno chamado José Donoso. Pilar é filha adotiva de José Donoso e acessa os diários do pai 15 anos após a sua morte. O pai já era um escritor muito consagrado, ele fez seus diários por quase 30 anos e disponibilizou o acesso aos seus diários com essa condição, de que qualquer pesquisador ou qualquer pessoa pudesse acessar os seus diários 15 anos após a sua morte. E aí, quando a Pilar, que é a filha, né, imagina a filha acessar os diários do pai, o pai escritor, uma filha adotiva, quando ela acessa esses diários, ela escreve um livro, que é um livro também que se chama Correr el Tupido Velho, que é um livro que é de difícil classificação também, porque não é um livro biográfico, nem autobiográfico, também não é um livro de memórias. E aí o Zambra vai fazer uma nova metáfora que também se associa a essa ideia de literatura dos filhos a partir da leitura que ele faz da Pilar Donoso. Ele vai dizer, no início do ensaio, Pilar Donoso finalmente publicou o Correr el Tupido Velho, o livro que cedo ou tarde teria que escrever, e isso se constitui em grande parte uma resposta aos incômodos diários de seu pai. É interessante aí que ele diz o livro que cedo ou tarde ela teria que escrever, quase como se, sendo filha de escritor, né, ela tivesse alguma orientação natural, ensaios que estão reunidos sobre esse título também. Pode passar, Léo. Em outro trecho da crônica, ele vai dizer: neste momento, o livro de Pilar Donoso me interessa muito mais do que as novelas de seu pai. Digo sem ironia, nós que nascemos no começo da ditadura, crescemos procurando e contando a história de nossos pais, e demorou muito para entendermos que também tínhamos uma história própria. Talvez por isso me pareça bela a imagem de uma mulher lendo os cadernos de seu pai e anotando nas margens, enfim, os sinais de uma história própria. Então, a metáfora a que eu me referi é essa, é a dessa imagem da filha que anota nas margens do diário do pai. Então, é como se o lugar do filho fosse sempre um lugar deslocado, um lugar da margem. Mas nem por isso o filho não tem uma história própria. Acho que esse é um pouco o argumento que ele vai tentar construir e que é um argumento estruturante, vamos dizer assim, para o que se convencionou chamar a literatura dos filhos e que orienta, se a gente for pensar, a escrita do Zambra no romance Formas de Voltar para Casa, em função dessa rememoração da infância e de um presente que é escrever esta rememoração da infância, né, por meio das histórias intercaladas, e que ele, nesse texto aí, ele vai falar do ponto de vista do crítico. Essa é uma outra dimensão muito interessante de estudar o Zambra, que é pensar um escritor que é também crítico de literatura, também é doutor em literatura, que vai estabelecer de uma maneira muito intensa essas duas posições, daquele que elabora a ficção, de que produz a ficção e de que produz a crítica literária. Então, pode passar, Léo.
em síntese, né? O que compõe, vamos dizer assim, o que reúne a produção dessa chamada literatura dos filhos, que de alguma maneira é inaugurada por essa perspectiva construída pelo Zambra, seja como crítico, na leitura da Pilar Donoso e de outros autores, por meio dos ensaios, seja como ficcionista, né, como autor de literatura no seu romance Formas de Voltar para Casa. Essa ideia de que os narradores constroem percepções das margens, percepções que estão inicialmente deslocadas, mas que têm uma história própria a ser contada. Esse deslocamento se deve, então, a uma memória, a um exercício de memória de uma segunda geração, em que a dimensão política da ditadura ela vai se dar como algo que é vivido e familiar, né? Do ponto de vista da forma literária, a que vão recorrer esses autores que compõem a literatura dos filhos? A novas formas de representação, especialmente num paradigma realista, né? Que caminha para as escritas de si, o testemunho e a autoficção. Como eu comentei antes também, há uma alta carga autorreflexiva, metaficcional, nas produções desses autores, e bastante também fragmentária. Comentei que, assim como a gente percebe todas essas questões no romance e em alguns contos do Zambra, como algo que permeia o seu projeto estético literário. Mas a gente também poderia pensar nisso, observar a recorrência dessas questões em textos de outros autores, né? Então, antes aqui do minicurso começar, a gente estava comentando sobre o romance A Resistência, do Julián Fuchs, há outros autores chilenos, como a Nona Fernandes, que vão fazer também uso de algumas dessas perspectivas, especialmente do deslocamento, da memória, da metaficção, de modo que a gente pode afirmar que essas características reúnem essa produção literária mais contemporânea, que vai tocar em temas políticos, na América Latina, especialmente a questão das ditaduras, e que vão estabelecer a metáfora dessa geração. A literatura dos filhos fica, então, entre dois lugares. O lugar da metáfora de uma geração, dessa geração que cresceu ao longo da ditadura e que, como o Zambra diz, está agora buscando contar a sua história própria, não só do ponto de vista do conteúdo da literatura, mas também da forma da literatura, e fica em oposição a uma ideia de que se transforma em uma categoria da crítica literária. Então, o que eu li até o momento não demonstra um consenso sobre essa classificação. Acho que, enfim, porque é uma coisa muito recente, porque há disputas envolvidas também, não há consenso se a literatura dos filhos pode ser lida como uma categoria ou se ela deve ser lida apenas, né, exclusivamente como metáfora. Fato é que a fragmentariedade, o deslocamento, a metaficção não são recursos propriamente inovadores, né? A gente tem obras metaficcionais séculos antes, fragmentárias também, mas acho que a maneira como essas características elas se associam na produção desses autores, dessa geração, sobre essas temáticas, formam um conjunto digno de estudo. Pode passar, Léo. 8 e 7, agora eu vou comentar rapidamente, então, para a gente ter um tempo para conversar, sobre esse conto do Alejandro Zambra, que se chama Meus Documentos, está publicado na coletânea Meus Documentos, e eu resolvi trazer como uma espécie de interlocução com Formas de Voltar para Casa, porque ele foi publicado depois, mas fica a ideia de que fica a impressão de que ele foi escrito antes, ele tem muitas ligações com o romance Formas de Voltar para Casa, especialmente do ponto de vista da fragmentariedade, é um conto internamente fragmentado em 14 partes, em que se entrelaçam espaços familiares, então a casa, a escola, a igreja vão ser os lugares da experiência desse narrador que rememora a infância. Então tem esse primeiro lugar de aproximação. A literatura vai se tornar, assim como no Formas de Voltar para Casa, para o protagonista desse conto, um repositório possível do seu processo de formação. Aqui a ideia de repositório é ainda mais forte, né?
porque os meus documentos que aparecem no título são uma referência à pasta do computador, né? A pasta do Windows que todo computador tem escrito meus documentos. Então, essa ideia de que... e o conto começa com essa memória, né, do narrador, uma memória de infância do momento em que o pai dele o levou para ver pela primeira vez um computador pessoal. Então, a ideia do computador, dos documentos, né, dos meus documentos, da pasta do Windows, está interligado num sentido mais metafórico a essa ideia de documentar, da ideia da literatura como esse repositório possível do seu processo de formação. E aí a ditadura vai fazer parte, porque ela é estrutural para uma geração que cresceu ao longo da ditadura, né? Então, esse primeiro trecho, vou ler rapidamente. Em março de 88, entrei no Instituto Nacional, e logo chegaram ao mesmo tempo a democracia e a adolescência. A adolescência era verdadeira, a democracia não. Então, vejam, é um trecho curto, né, de frases curtas, que aparentam essa simplicidade, essa leveza de alguém que está contando sobre quando entrou na escola, né, em 88, no Instituto Nacional, o ano do plebiscito, né, o ano em que vai começar o período de redemocratização. Mas há uma crítica muito, uma ironia, né? Uma tensão que divide o lugar com essa aparente simplicidade, que é essa ideia de que a democracia e a adolescência chegaram ao mesmo tempo, mas ele descobriria, né? E aí ele rememorando, então ele no futuro vai descobrir que a adolescência foi verdadeira, né? Mas a democracia não. Pode passar, Léo. Aqui um outro trecho que eu acho que também vale a pena a gente ver. Embora eu fosse um menino que gostava de palavras, essa foi a primeira vez aos 8 anos, ou talvez já tivesse feito 9, que escutei a palavra revolução. Perguntei para o Maurício se era um nome, pois pensei que podia ser o nome da mulher amada. Revolución González, Revolución Arratia. Eles riram e depois me olharam com benevolência. Não é um nome, esclareceu o irmão de Maurício. Você realmente não sabe o que quer dizer a palavra revolução? Respondi que não. Então você é um bobalhão. Então o contexto desse trecho é ele dividindo o espaço com passando uma tarde na casa desse amigo, né, do Maurício e do seu irmão mais velho, ouvindo músicas. E as músicas que ele ouve, ele pensa, com esses amigos, ele pensa que estão referenciando a mulher amada, quando na verdade são músicas políticas de exaltação revolucionária. Então, tem um caráter aí também, junto com essa ironia, junto com essa tensão, um caráter quase humorístico na hora desse narrador que rememora esse passado, conseguir olhar para esse passado construindo essa percepção a partir de uma aparente leveza que contém essa tensão e essa ironia e muitas vezes também esse humor, né? Então a palavra revolução aí, ele acha que é o nome da mulher amada. Imagina uma Revolución González, né? Quão curioso seria. Pode passar, Léo. Então, a gente viu lá no primeiro trechinho, né? Uma referência mais direta à escola, de quando ele entra no Instituto Nacional. Nesse trecho anterior que eu acabei de ler, um ambiente mais familiar, vamos dizer assim, né? O espaço da casa, o espaço da convivência com os amigos, e as descobertas que ele vai fazer a partir dessa convivência. E aí, nesse trecho, ele vai falar sobre, vai ficar um pouco, o contexto desse trecho torna mais evidente a relação do personagem com a religião, né? Então, ele vai demonstrando ao longo de todo o conto como ele tem uma formação profundamente católica, e o Chile é um país muito católico também, assim como outros países da América Latina, de modo que o protagonista vai ser, inclusive, acólito, né, que é aquela função do coroinha da missa, né? E ele vai almejar ser o acólito, ele vai tentar tocar violão na banda da igreja, e eles não vão deixar porque ele é muito novo. Então, tem uma relação em que ele vai tentar se aproximar, mas em algum momento vai ter uma ruptura nessa relação e ele vai abandonar essa fé, né, essa crença. É mais ou menos o contexto desse trecho. Resolvi renunciar ao cargo, no caso aí de acólito, e naquele mesmo instante deixei de ser católico.
Suponho que então também o sentimento religioso começou a se extinguir de todo. Nunca tive, em todo caso, esses devaneios racionais sobre a existência de Deus. Talvez por depois ter começado a crer de maneira ingênua, intensa e absoluta na literatura. Então tem de novo aqui, como tem lá no Formas de Voltar para Casa, uma reflexão metaficcional, né? Sobre como a literatura pode, em algum momento, substituir esse lugar de crença dogmática, por exemplo, que estabelece a religião para a infância desse narrador que rememora. Pode passar, Léo. E aí, outra questão curiosa que também se aproxima do Formas de Voltar para Casa é de uma espécie de orientação e de estruturação cíclica do conto, né? Como eu comentei, o conto começa com essa rememoração do momento em que o pai leva o narrador para conhecer, para ver, né, pela primeira vez um computador. De modo que o primeiro fragmento acaba com essa primeira frase e esse trechinho maior é o encerramento do conto. Eu vou ler os dois em sequência. Talvez eu possa colocar dessa maneira. Meu pai era um computador e minha mãe uma máquina de escrever. É noite, é sempre noite no fim dos textos. Releio, mudo frases, especifico nomes. Tento lembrar melhor, mais e melhor. Corto e colo, aumento a letra, mudo a fonte, a entrelinha. Penso em fechar este arquivo e deixá-lo para sempre na pasta Meus Documentos. Mas vou publicá-lo. Quero fazer isso, embora não esteja terminado. Embora seja impossível terminá-lo. Meu pai era um computador, minha mãe uma máquina de escrever, eu era um caderno vazio e agora sou um livro. Então, ele inicia o conto com uma lacuna, em que a dimensão familiar é muito importante, né, como referência, e conclui esse conto se incluindo como parte do preenchimento dessa lacuna familiar. Tem, de novo, o caráter metaficcional, né, dessas associações entre o computador, a máquina de escrever, o livro, o caderno, e tem ali um trecho muito tocante, né, em que ele vai dizer que pense em fechar o arquivo e deixar dentro dos meus documentos, deixar nessa pasta de computador em que só ele vai poder acessar ou em algum momento deletar. Mas ele opta, ao final do conto, por publicá-lo, reconhecendo que não está terminado, mas especialmente reconhecendo que é impossível terminá-lo. Então, essa ideia da memória como processo aberto, né? como a formação desse sujeito, como uma formação possível, marcada por esse período, fica bastante evidente aí na conclusão do conto. Pode passar, Léo. Eu falei bastante sobre rememoração, né? No movimento que o narrador estabelece com a memória e com a infância, inclusive dentro da lógica da literatura dos filhos. E aí eu trouxe essa citação da Jean-Marie Gagneban, que vai falar propriamente sobre a conceituação dessa ideia de rememoração. Vou ler rapidamente. Proporia, então, uma distinção entre a atividade de comemoração, que desliza perigosamente para o religioso, ou então para celebrações de Estado, com paradas e bandeiras, e um outro conceito de rememoração. Tal rememoração implica uma certa ascese da atividade historiadora, que, em vez de repetir aquilo que se lembra, abre-se aos brancos, aos buracos, ao esquecido e ao recalcado, para dizer, com hesitações, solavancos, incompletude, aquilo que ainda não teve direito, nem a lembrança, nem as palavras. A rememoração também significa uma atenção precisa ao presente. Então, essa ideia de rememoração é também um dos pressupostos do modo como a gente lê essa literatura, seja da Isabel Allende, de uma geração anterior, seja do Alejandro Zambra e de outros autores que compõem aí o que a gente mostrou como uma ideia de literatura dos filhos, que é essa ideia de que se alia, que se filia à memória como processo aberto, né? Que é essa ideia de que é reconhecer, se abrir às lacunas, aos buracos, ao esquecimento como parte da constituição do lembrar, né? Da memória que é constituída por lembrar e esquecer, do ponto de vista da transformação no presente que isso pode promover. Diferente da manipulação usurpadora ou expropriadora que as técnicas de esquecimento podem querer
fazer com a memória das lutas contra a ditadura. Pode passar, Léo. E aí, para fechar, eu trouxe um trecho de um programa chamado Sangue Latino. É outra indicação que a gente faz, que é bem interessante. É um programa do Canal Brasil, que está quase 100% disponibilizado no YouTube, em que o tradutor e escritor Eric Nepomuceno faz entrevistas com artistas e pensadores, enfim, latino-americanos. São programas curtos, esteticamente muito bonitos, muito tocantes. E esse trecho que eu separei é o do programa Sangue Latino, em que o Eric Nepomuceno entrevista o Alejandro Zambra. Esse programa foi feito em 2014, e nesse trecho especificamente, o Eric Nepomuceno vai questionar o Zambra sobre como ele pensa a memória. Então, achei que seria melhor do que eu fazer o encerramento desse minicurso, trazer a voz do Zambra nessa perspectiva sobre o entendimento do que é a memória, o que fazer com a memória, ou melhor, mais do que o que fazer com a memória, a importância de exercitar a rememoração. Então, eu vou pedir para o Léo dar play para a gente ver. Una cosa, Alejandro, ¿cuál es el legado que mi generación dejó a la tuya? Una idea de lo colectivo que se perdió, en mi país se perdió porque lo borraron, digamos, ¿no? O sea, porque lo destruyeron sistemáticamente, de todas las formas imaginables. La muerte, el silenciamiento y la desactivación de todas las instituciones que pudieran ser peligrosas para la dictadura, digamos. Pero ese sueño colectivo que se borró, ahí hay un duelo y hay una elegía. Y creo que es muy importante ver cómo se puede recuperar ese nosotros y se puede formular desde esa experiencia, sin renunciar a esa experiencia, sin renunciar a la experiencia de haber visto cómo todo se destruyó. O sea, creo que en ese sentido una herencia que tiene que ver con la lucidez, o sea, que se requiere de nosotros esa lucidez para entendernos cabalmente y reconectarnos también. O sea, yo creo que Chile sí se rompió. Me parece que ya hay señales para pensar en una recuperación. Creo que hay un posible resurgimiento. ¿Qué es para ti la memoria? Cómo las memorias personales se relacionan con la memoria colectiva. Cómo nada de lo que sucedió debiera parecernos ajeno. Del mismo modo que nada de lo que no sucedió debiera parecernos totalmente propio. O sea, cómo la intimidad está conectada con lo social y cómo la sociedad está conectada con lo íntimo. Creo que es muy importante recordar, sin idealizar tanto. O sea, recordar con crudeza incluso, con precisión. Y luego, claro, ¿qué hacemos con eso? Ya es otra cosa, pero recordar así. Sí.
Léo, você está por aí? Tudo certo? Tudo certo. Passou aí, Bom, Amanda? gente, passou direitinho. Ficando as referências. Essas são as nossas referências. Enfim, espero que vocês tenham curtido, que tenha trazido boas reflexões, possibilidades de leitura. Não sei se tem perguntas, se alguém quer comentar alguma coisa, o próprio Léo. Esses são os nossos contatos e, mais uma vez, muito obrigada ao programa, muito obrigada à presença de todos aqui. 48 pessoas numa sexta-feira à noite. Acho que é um número fantástico, né, Léo? Muito obrigada a você também pela parceria sempre. Valeu, Amanda. Acho que foi... Quer falar, Denir? Quer comentar? Isso, bom, Antônio, parabéns, né? Como sempre, né? Mais um dia, né? De evento maravilhoso. Eu estava olhando aqui, não temos nenhuma pergunta. O pessoal agradecendo, né? Fazendo elogio que nós já reforçamos aqui. Léo, você está de parabéns. Agora estamos na espera do próximo, né, Léo? Não, vamos pensar no próximo, né, Amanda? Vou só comentar em cima do que a Amanda falou, assim, como é interessante essa ligação do terremoto com a memória, que tem tanto na questão da natureza, no Patrício Guzmán, mas na Nelly Richards e no próprio Zambra, né? Como se a gente pensar que essa memória está muito relacionada ao território, né? A memória é territorializada, e como o terremoto destrói e transforma tudo em ruína, essa memória da ditadura também vem em ruína, vem em lacuna, incorporar isso na escrita, eu acho que é muito bom, assim, de pensar dessa forma. Acho que foi sensacional, né? Essa ligação que você conseguiu fazer com os três. Foi ótimo mesmo. Nossa, eu achei interessantíssimo também, Amanda, a forma como você fala do uso da linguagem na ditadura, né? Essa linguagem metaforizada, né? Onde você cria contrastes, né? E a pessoa tem que fazer uma leitura um pouco mais atenta, porque senão passa despercebido. Ali mesmo, quando você coloca democracia e adolescência, a percepção que não é democracia, né? A pessoa nasce para adolescência na percepção de crescimento, e você vive num país que é democrático, mas que vive sob um regime ditatorial, né? Esses contrastes e essas linguagens curtas, fragmentadas, né? Que é muito característico, inclusive aqui no Brasil também, né? Escritas na época da ditadura. Muito interessante. Obrigada pelo evento, pessoal. Vocês arrasaram. É isso aí. A memória é viva. É isso. Memória é viva. Que bom ter você aqui, Val. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Obrigada eu, como diz o povo lá de São Paulo. Obrigada eu. Esse fechamento com o Zambra, né? Esse final, ele acendendo cigarro, parece que lembrando, né? Rememorando eu alguma sou coisa. suspeita assim, para falar do Zambra, porque eu adoro, assim. O que acontece nesses eventos é que eu gasto muito dinheiro, porque eu vou tomando nota, esse livro, não sei o quê e tal. Depois, mas vale a pena. Instiga, né? Nossa, eu também, eu tenho nota de vários livros aqui do Zambra. Quando fechou a editora Kozak na IF, né, eu fiz uma compra robusta, inclusive vários livros, né, do Zambra que eu tenho aqui na minha biblioteca, né? Muito interessantíssimo. E não tem mais, não acha, né? A Amanda até comentou isso, alguns livros não foram reeditados ainda. A gente tem esse problema com a literatura latino-americana, não sei vocês, de uma forma geral, que é difícil conseguir alguns títulos que não tem tradução. É Sim. Caro, é difícil, às vezes. Eu vivo isso. Sim, a própria Nora não tem nada traduzido, né? Exato. E ela tem muita relevância, assim, para pensar essa questão da memória, do testemunho, e no Brasil a gente não tem uma obra traduzida dela. E especialmente do testemunho, né? Eu acho que tem tantos estudos acadêmicos de pesquisadores brasileiros sobre o testemunho, né? Que faz falta mesmo essa referência. E por que será que não tem nada, né? Não é estranho isso? Eu acho que tem a ver, entre outras coisas, claro, com uma cultura de memória, com uma perspectiva de território partilhado, né? Essa ideia de América Latina, a transposição linguística sempre é uma questão para pensar o Brasil como parte da América Latina, mas tem também o interesse editorial, né? Eu acho que outras obras de outros países vendem muito mais do que traduzir, por exemplo, o Romance da Nora, que fala sobre a experiência com o irmão desaparecido, a experiência da tortura e tudo mais. São muitos autores. Outra, a Nona, a chilena.
né? Que a gente acabou de ter um romance dela publicado aqui no Brasil, e ela tem livros incríveis, cara. Mas, enfim. E eu acho que atualmente, só fazendo um complemento que a Amanda falou, uma opinião minha, baseado mais em observação, não fiz nenhuma pesquisa sobre isso. Tem toda a questão do negacionismo, né? Por que eu vou editar ou reeditar obras que denunciem as ditaduras se eu vendo um discurso de que as ditaduras não aconteceram? Justamente. Claro, com certeza. Justamente. A gente tem uma cultura de memória muito frágil no Brasil, muito delicada, assim. Ela tá sendo construída de uma certa forma. Mas nós não tivemos ditadura aqui. Ironia, Marcelo. Deixa claro que é ironia. E olha, bacana, Marcelo. Porque senão depois corta, divulga. Estudante da PUC. Marcelo e Amanda, como que é interessante a questão da metáfora, né? Pô, mas teve ditadura, as pessoas até votavam, trocou de presidente. Tinha até 2 partidos, teve ditadura no Brasil? Não, gente. Que absurdo. Não, Amanda, parabéns. Foi sensacional, sensacional. Imagina, Evandro, obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que pensando de novo no Zambra, né, a gente precisa olhar também para os apáticos do nosso momento, né? Quantos ainda estão ali, não é nem deixando de lado, é reforçando esse senso comum de que política não me interessa, política não faz parte da minha vida. O quanto a gente ainda escuta isso, né? Acho que se liga muito a essa construção da ideia dos apáticos que o Zambra vai construir no Formas de Voltar para Casa. E tem muito a ser disputado, né? E a ser construído também. Essa cultura de memória é urgente. Assim, espero que o evento tenha contribuído para isso, né, Léo? A preparação do minicurso e a presença de todos aqui. Sim, a gente pensou por essa lógica mesmo, de manter vivo esse debate assim, sobre a memória, sobre essa disputa que ocorre no presente. A memória não está no passado, né? E sempre articular com o presente, né? A Jean-Marie fala muito, né, que ela é muito estudiosa do Benjamin, né, e ela fala muito dialogando com o Benjamin, que também trazia essa questão, né, essa articulação do passado com o presente para a gente pensar saídas, assim, e não esmorecer, né. E é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma colocação, se não, estamos junto. A colocação é essa, estamos junto. Tem que seguir aí ardido, entendeu? Como se diz em bom castelhano, porfiados. Continuar sendo a pedra no sapato das pessoas. E também pegar a ideia da Jean-Marie, né, Amanda? Quando a Jean-Marie traz a questão de que ampliar quem testemunha, né? Quem escuta a história também testemunha, então também tem uma responsabilidade com isso. Então a ideia é justamente essa, né? Pela literatura, pela história, incorporar a lacuna, né? Ampliar essa ideia do testemunho, como a Nora colocou muito bem, né? Também. E ampliar também a questão de quem testemunha, né? E qual a responsabilidade. Acho isso fundamental assim para a gente pensar saídas. E o que nos mobiliza é o presente, inclusive, né? A gente vê um cenário autoritário, é isso que nos faz, acho que, voltar com mais interesse, assim, para esses períodos, assim. E pensar que a literatura é um lugar, né? É uma possibilidade, assim, maravilhosa de transmitir esse testemunho, né? Sim. A transmissão que faz parte aí. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Val. Muito bom. Léo e Amanda, então, vamos encerrar a gravação, né? Então, assim, eu passo as palavras finais para vocês, né? Para vocês se despedirem, né? Desde já agradeço em nome dos alunos, né? E do programa de Crítica e Literatura, né? Do nosso programa. E esperamos o próximo evento, então, né? Uma próxima oportunidade para estarmos juntos novamente. Então, eu passo a palavra para vocês se despedirem, né? E aí, na sequência, eu desligo a gravação. Começa, então. Obrigado a todos. Obrigado, Amanda, assim, né? Sem a Amanda também, essa parceria é muito importante. Enriquece muito, né? A gente construir esse conhecimento coletivo, esse conhecimento junto e transmitir também, né? Acho que fazer um mini curso também é aprender. A gente vai
né, nessa caminhada aí. Então, obrigado a todos, obrigado Marcelo, que está sempre presente, o Evandro, a Val, a Ademir, Diana, que não está aqui, e a todos que estão aqui, né? Então, muito obrigado mesmo. Eu estendo aqui os meus agradecimentos também pela parceria do Léo, pelo acolhimento do programa, para a ideia dessa jornada e para tudo que ela envolveu. A gente está muito feliz com o alcance que teve essa jornada e com a contribuição que ela pode dar para essas reflexões do presente, pensando o passado, pensando a memória, né? Obrigada para todo mundo que está aqui. Não vou repetir os nomes que ela já falou, mas vou agradecer também ao Coutinho, que faz parte do grupo de pesquisa Categorias da Narrativa, a professora Leila. Muito obrigada por terem participado, a presença de vocês anima muito. E virão próximos aí, a gente está sempre aberto a novas ideias e engajado nessa reflexão que é urgente. Parabéns, muito Obrigada. Bom mesmo, incrível. Beijo. Obrigada, Leila. Então é isso, Ademir, acho que encerramos. Encerramos, né? Para desligar aqui, não.